Então, nosso boa noite a todos nossos queridos irmãos, a todas nossas queridas irmãs. A nossa saudação do coração, nossas vibrações fraternas de amor a cada um dos irmãos presentes, a cada uma das irmãs presentes, a nossa gratidão em nome do Raul a todos os componentes desta Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a diretoria, enfim, por nós podermos estar aqui na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Trabalhando um pouquinho o que nos ensina Jesus, nós vamos buscar lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema fora da caridade não há salvação. Vamos trabalhar os itens número 1, número 2, número 3, o item 6, que é a caridade segundo São Paulo, e o item 10º, que fala do fora da caridade não há salvação. Nós podemos pensar assim, mas este tema, esta palavra, esse título, nós já escutamos tantas vezes. Fora da caridade não há salvação. A gente já sabe de cor e salteado o que disse Jesus, como é, enfim. Mas sempre é uma oportunidade de nós pensar, refletir e aprofundar a sonda da reflexão, aprofundar a sonda do conhecimento, porque ele traz para nós esse tema como frontispício de nossa salvação. Ele não traz para nós um elenco de itens, dizendo, você pode fazer assim, 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 e também a caridade para ser salvo. Ele não forma um elenco. Ele fala de uma só expressão. Ele fala somente da caridade e sentencia, fora da caridade não há salvação. Agora, se ele ensinou-nos isto há 2000 anos, por que o ser humano não consegue introjetar em si esta expressão, não consegue introjetar em si essa prática efetiva do que de fato é a caridade? Passaram-se 2000 anos e nós continuamos presos à matéria, presos ao ódio, ao rancor, aos ciúmes, à desavença, que isto tudo nada tem a ver com a caridade. É o contrário, é o oposto da caridade. Então, é importante nós pensarmos sobre isto. Efetivamente, como diz o Evangelho, nos dedicar a compreender todas as expressões da caridade e as suas aplicações na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia de nossa existência. É natural também a gente escutar por aí, pois é, mas a filosofia do Cristo é muito linda. Mas não tem como nós aplicar nesta vida presente, nesse mundo tão material. E é exatamente aí o nosso engano. É exatamente aí o nosso engano. Porque os ensinamentos de Jesus, eles são um pautar para a nossa existência do dia a dia. Eles são um pautar para nós conduzir o pensamento, para nós conduzir as palavras, para nós conduzir as nossas ações, que o resultado disto tudo será um crescimento de cada um de nós. A alavancagem de nossa evolução rumo ao reino dos céus, como ele fala. Então, nos dedicar a este estudo é fundamental, para nós pensarmos um pouquinho, entendermos a dificuldade que nós temos de implantar em nossa existência esse princípio chamado caridade. É importante nós analisar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim, fala sobre a maturidade do senso moral. Que para nós entender os ensinamentos do Cristo, nós precisamos elevar a nossa maturidade do senso moral, porque senão nós não vamos assimilar efetivamente
os ensinamentos do Cristo. E, quando esta maturidade ela começa a se desenvolver dentro de nós, a cada dia nós vamos assimilando mais a filosofia cristã. É como um exemplo que um sobrinho meu que mora lá em Panambi, ele tem fazenda na Bahia e eles plantam soja, e na Bahia 6 meses é seco e 6 meses chove. Então, quando fica esses 6 meses seco, a água que estaria na superfície, ela vai baixando, baixando e vai se aprofundando no solo. E daí eu perguntei para ele assim, daí começou as chuvas, eu perguntei para ele, já começou a plantar? Diz ele, não, ainda não, estou esperando chover um pouquinho mais. Daí eu perguntei para ele qual é o momento ideal para plantar a soja. Diz ele, quando as águas se encontram. O que é quando as águas se encontram? No solo, a água está bastante baixa, porque passou 6 meses sem chuva. Daí começa a vir a chuva de cima, e começa a descer essa água, e ela começa a subir o nível da umidade do solo. Então, quando chove uma determinada quantidade de chuva, o nível da água que está no solo sobe e se encontram as duas águas. Este é o momento de plantar. E a filosofia de Jesus, para que ela possa dar raízes dentro de nós, ela precisa encontrar algo dentro de nós. Este é algo superior. Maturidade do senso moral. Então, quando vem o ensinamento, nós já temos um certo elemento moralizado dentro de nós, nós conseguimos captar esse ensinamento com maior facilidade. Porque senão acontece como o exemplo de uma moça que chegou no centro espírita e frequentou algumas vezes o centro espírita lá em Panambi, e um dia ela, no atendimento fraterno, ela me disse assim, mas que interessante, o pessoal fala tanto que gosta, que eu não vejo nada diferente. E já, no entanto, há muitos anos atrás, quando o Centro Espírita estava começando lá, em 1989, eu dei uma entrevista no rádio falando sobre a doutrina espírita, e daí uma senhora vizinha nossa veio lá em casa, bateu na porta, dizia ela, mas que coisa mais linda, era isso que eu procurava na minha vida. A diferença. Tem que ter um conteúdo dentro de nós. E esse conteúdo somos nós que vamos construir. Nós que vamos aprimorar a maturidade do senso moral, a fim de que os princípios de Jesus batam em nós e façam casa, façam morada dentro de nós e se transformem em ação positiva. E aí a caridade começa a atuar de dentro para fora. Então, é fundamental nós pensar, mas por que essas coisas dentro de mim não se desenvolvem dentro do ser humano, dentro da humanidade? Se a caridade campeasse os corações, nós não teríamos casais se separando, pai brigando com filho, filho brigando com pai. Nós não teríamos as pessoas indo para a destruição, a autodestruição através da droga, através do álcool. Nós não teríamos guerra no planeta, porque campearia a caridade na humanidade terrestre. Então, embora a expressão seja muito positiva por parte de Jesus, fora da caridade não há salvação, nós vivemos ainda para a matéria. Preocupados com as coisas da matéria. E temos que estar preocupados com as coisas da matéria. Porque se está frio, precisamos de um casaquinho. Se o corpo precisa estar de pé, precisa de um alimento. Chove, precisamos de um abrigo, uma casinha. Enfim, é natural. Agora, o problema é quando nós começamos a dar um valor tão grande para essas coisas da matéria, que nós começamos a esquecer do nosso próximo. Enxergar o nosso próximo, auxiliar o nosso próximo,
É fundamental nós pensar sobre isso. E este exemplo que nós tivemos há pouco tempo atrás, quando 2/3 da humanidade rio-grandense sofreu as consequências das cheias, ventanias, enfim, foi para nós, aqui no Rio Grande, uma oportunidade de observar a solidariedade. Então, paralelamente a uma dor extrema, muito grande, um sofrimento tão grande, mães perdendo filhos na enchente, famílias indo água abaixo, casas destruídas, lares destruídos, mas de outro lado a solidariedade do Brasil inteiro e de outros países, auxiliando o Rio Grande do Sul, a humanidade gaúcha. Então, é para nós refletir. Quando nós estávamos lá embaixo, nós formamos equipes. No ano passado, nós fomos, eu e a Diva, com um carro, e nós dormimos na caminhonete, ficamos 4 dias fazendo comida lá, fazendo marmitex, lá na beira dos rios. E esse ano, então, como o estrago foi muito maior, nós pensamos e organizamos equipes para levar lá para baixo, para fazer marmitex. E aí a gente observou essa questão, porque nós começamos a contactar pessoas, e pessoas de muito boa vontade começaram a se colocar à disposição para descer para lá e fazer comida. E aí nós organizamos 12 equipes para fazer marmitex, em torno de 1.000 marmitex por dia. Levamos com caminhão, levamos o acampamento, que não foi preciso, porque teve um ginásio da igreja em Cruzeiro do Sul para nós ficar. Tinha uma cozinha dessa igreja lá no pavilhão. Nós levamos os alimentos e fomos em várias equipes. A nossa equipe foi a terceira e era de 5 a 10 pessoas, que descia, ficava 3 dias fazendo comida, voltava aquela equipe e a outra. Conseguimos 12 equipes, foram 36 dias. Então, nós verificamos ali que com aquele baque intenso, com aquela dor intensa de todo mundo, os corações se abriram para auxiliar. E a gente dava um grito, o pessoal aparecia. E num determinado dia, um domingo à noite, eu estava preocupado, porque na segunda tinha que montar uma equipe, porque ia faltar comida, e não conseguia. Domingo de noite me liga 2 senhoras, se colocando à disposição dos Padivas de Iguá, o amparo divino. E assim foi feito. E agora também nós estamos organizando e levando para a reconstrução das casas, conseguindo comprar fogões, fornos elétricos, kits de energia elétrica e hidráulico, e o pessoal está ajudando. Então, estas oportunidades de dores extremas são momentos que, entre tantas oportunidades de evolução, através da dor inclusive, é oportunidade para que os corações possam se abrir e começar a sentir o influxo divino, para que a partir daí nós deixemos para trás o egoísmo e começamos a assimilar o princípio da caridade. Porque a grande dificuldade que nós temos para assimilar e colocar em prática a caridade são os 2 exércitos que brigam dentro de nós. São 2 exércitos que brigam constantemente. De um lado, nós temos 2 elementos que nos puxam para trás: o egoísmo e o orgulho. De outro lado, nós temos a caridade e a humildade. São princípios totalmente opostos um ao outro. Eles não se misturam, assim como o óleo não se mistura com a água. Quanto mais egoísmo, menos caridade. Quanto mais orgulho, menos humildade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: o orgulho, este
filho do egoísmo. Contra ele nós precisamos concentrar todos os nossos esforços a fim de vencê-lo. Porque vencendo-os, nós estaremos implantando no nosso ser a caridade e a humildade. Por isto que nós temos grandes dificuldades de assimilar e de colocar em prática os princípios que Jesus nos ensinou da caridade. E ele foi muito claro. Ele não deixou dúvidas em momento nenhum. Primeiro, na sentença: fora da caridade não há salvação. E depois, para nos auxiliar a compreender já naquela época, e que serve para nós especialmente ainda nos dias de hoje, ele figurou e citou alguns exemplos. E diz ele assim: quando o Senhor voltar na sua glória, estará na sua frente todas as nações, e ele separará os bons dos maus, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Passa as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Então, de novo, ele deixa bem claro. E daí ele cita: quando o Senhor voltar, ele dirá aos seus eleitos: passai à minha direita, vós que sois os eleitos de Deus. Porque quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando estive desabrigado, me abrigastes. Quando tive nu, me vestistes. Quando estive doente, fostes me visitar. E quando estive na prisão, fostes me ver. E daí aqueles que estavam à sua direita, os eleitos do Senhor, então questionaram Jesus e perguntaram: mas Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe damos de comer? Quando foi que lhe vimos com sede e lhe damos de beber, Senhor? Quando foi que estiveste desabrigado e lhe abrigamos? Mas Senhor, quando foi que estivestes nus e nós lhe vestimos? E quando foi que estivestes doentes e fomos lhe visitar? E na prisão fomos lhe ver? E daí Jesus responde: em verdade vos digo, toda vez que fizestes isto a um menor que vós, é a mim que o fizestes. Então, não temos dúvida, o roteiro está aí, claro, límpido e cristalino. E daí aquele pobrezinho, às vezes louco de fome, a família com dificuldade, bate a nossa porta. E a gente diz assim: mas olha, vai arrumar um trabalho. A gente não sabe o que dói dentro daquele coração. E ali nós poderíamos dar um dinheirinho para auxiliar, quem sabe, ele comprar um arroz para a sua família que está precisando. Que seria caridade material, a benemerência. E o Evangelho nos pede que nós não confundamos a benemerência com a caridade. A benemerência é também uma caridade, mas não podemos confundir com a caridade. E os amigos espirituais nos dizem que a caridade material é a mais fácil de todas. Mas daí o dinheirinho está lá no bolso, no fundo do bolso, né, Raul? E daí a gente vai botar a mão para tentar tirar alguma coisa para ajudar um que está precisando para comprar 1 quilo de arroz. Mas daí até chegar no dinheiro está cheio de caranguejo no bolso, não consigo botar a mão ali, a mão não vai para dentro do bolso e não sai o dinheirinho. Para que nós possamos auxiliar o próximo. A caridade material, a benemerência. Se esta é a mais fácil de todas, que dirá as demais?
Então, a caridade, nós precisamos pensar sobre ela. A caridade material e as demais caridades, o que são isto? O que é o contexto da caridade que nós precisamos praticar? E então, Jesus continuou nos ensinando. Lá na frente, quando Jesus falava para a multidão, se apresenta um doutor da lei e, querendo colocar Jesus numa dificuldade para que de repente pudesse condená-lo a ser morto, apedrejado, questionou Jesus no meio daquela multidão, perguntando: Senhor, o que é necessário nós fazer para que sejamos salvos? O doutor da lei pergunta para Jesus. E como eles sabiam a lei do tempo dos profetas, enfim, tinha na ponta da língua, Jesus perguntou para ele assim, devolvendo o questionamento: o que está escrito na lei? E o doutor da lei respondeu prontamente: amarás ao vosso Deus de todo o vosso espírito, de toda a vossa alma, de todo o vosso coração e de toda a vossa força, e ao próximo como a si mesmo, disse o doutor da lei. E Jesus falou: respondestes bem, vai e pratica o que falastes. E continuou Jesus falando. Dali a pouco o doutor da lei intervém de novo, tentando mais uma vez conseguir alguma coisa para contrariar Jesus e condená-lo, e pergunta para Jesus assim: porque na lei diz, amará o teu próximo como a vós mesmos. E daí o doutor da lei pergunta: e quem é o meu próximo? E de novo, na grandeza da sapiência do mestre amado, ele traz um exemplo que não deixa a menor dúvida de quem é o nosso próximo e o que nós temos que fazer. E daí Jesus fala para ele: na estrada que vai de Jerusalém a Jericó, na descida, um cidadão que estava viajando foi assaltado pelos bandidos, foi machucado, maltratado e posto à terra semi-morto. Eis que vinha do alto de Jerusalém um sacerdote. Sacerdote estava no topo do conceito das pessoas. E o sacerdote, descendo a estrada, visualizou aquele cidadão moribundo, quase morto, no chão por terra, seguiu, desviou para o outro lado da estrada e seguiu de lado. Eis que vem o levita. E o levita também é tido de alto nível, alta desenvoltura, alto conceito. Eis que vem o levita e, de longe, verificando, observando aquele cidadão no chão, semi-morto, também desviou para o outro lado da estrada e seguiu em frente. E por derradeiro vem um samaritano, e o samaritano era tido como pessoa de má vida, de mau conceito. Vem o samaritano no seu cavalo e se aproxima, vê aquele cidadão semi-morto, para do lado dele, recolhe-o em seus braços, pensa as suas feridas com óleo e com vinho, enfaixa-o e coloca-o sobre o cavalo e leva até a hospedaria em Jericó. Lá, na hospedaria, o samaritano cuida deste cidadão e no dia seguinte, tendo que viajar à frente, o samaritano, ele paga a despesa sua e do moribundo para o hospedeiro e diz para ele: cuida dele da melhor forma que puder. Se faltar alguma coisa, no meu retorno eu te restituo. E daí Jesus pergunta assim: quem foi o próximo daquele moribundo? E o doutor da lei então respondeu: o samaritano. Ele vai e faze como ele. Então,
Jesus não coloca que tem que ser dessa ou daquela religião, ou desse ou daquele estado de qualidade, digamos assim, de vida, etc. Não. O próximo é aquele que auxilia o necessitado. Então ele não deixa dúvidas para nós. E isto é importante nós termos em nossa mente, para que nós possamos desenvolver o sentimento de fraternidade dentro de nós. Porque, como diz Divaldo Pereira Franco numa palestra que nós assistimos há poucos dias, dizer que a população terrestre, toda ela reencarnada na face da Terra, já viveu de 600 a 1000 reencarnações. 600 a 1000 reencarnações. Então, o Ocidente como um todo, a grande maioria da humanidade ocidental, tem como princípio de vida a unicidade da vida, uma única vida. Daí nós assimilar ou aceitar que reencarnamos 1, 2, 3 vezes já é difícil. Agora, quando fala em 600, em 1000, aí tranca na garganta e não cruza mesmo. Fica difícil. Então, Divaldo Pereira Franco nos dá uma ideia de quanto tempo nós estamos labutando na nossa evolução. Quanto tempo nós estamos labutando. E por isso, muitas vezes, quando eu falo nas exposições que a gente faz por aí, eu falo que a personalidade do ser está aqui assim. Esta é a nossa personalidade. Numa vida, para nós alterar essa personalidade, 5% precisa muito esforço. Então é natural. 600 reencarnações. 10% são 60 encarnações. 1% são 6 reencarnações. Então, numa vida, para nós alterar essa personalidade embrutecida, precisa muito esforço. E por isto, não podemos esquecer o que diz Bezerra de Menezes, que a presente reencarnação é uma reencarnação de fundamental importância para a nossa transformação moral, cuja transformação moral vai ampliar o nosso status moral, a maturidade do senso moral. A partir daí, então, a condição de nós amanhã ocupar o reino dos céus ou ser salvo, como diz a mensagem. Então nós precisamos pensar, sair daquela rotina, tirar o tempo para nós. A vida, ela é como se fosse uma engrenagem que vai nos empurrando e nós não conseguimos segurar. E a velocidade aumenta cada vez mais. E a tecnologia traz isto para nós, faz com que nós corramos cada vez mais. E as necessidades materiais que nós nos impomos exigem de nós mais e mais e mais na matéria, esquecendo, sufocando a essência da vida, que é o espírito. Nessa mesma palestra diz Divaldo Pereira Franco que do povo brasileiro, os gaúchos têm o mais alto índice de depressão. O maior índice de depressão e também o maior índice de ansiedade, cujo resultado destes dois furacões descontrolados é o suicídio. Então, quanto menos Jesus, mais matéria, mais dificuldade para a personalidade. Quanto mais Jesus na nossa vida e menos
prisão à matéria, menos nós vamos sofrer destes gigantes que estão destruindo, avassalando a humanidade terrestre. Então a tecnologia, ela tem auxiliado a nos afastar mais das pessoas. Embora estamos ricos de amigos virtuais, não temos amigos presenciais. E nós precisamos dessa convivência para a nossa própria vitória. Se nós não tivermos essa convivência, nós jogamos fora a oportunidade de praticar a caridade. E a caridade, nós não podemos esquecer jamais. O capítulo 15 do Evangelho, item 6º, que fala da caridade segundo São Paulo, e São Paulo nos diz: a caridade é paciente. Quer dizer, temos que ter paciência. A caridade é benfazeja, quer dizer, faz coisas boas ao próximo. A caridade é doce, ela é mansa, ela é pacífica. Quer dizer, nós não construímos a guerra, a altercação, a destruição. Ela não é invejosa, nos diz o apóstolo Paulo. Não é invejosa. Um dos grandes elementos que dificulta a evolução da humanidade terrestre. Então nós precisamos pensar efetivamente na grandeza da caridade. Ela é tolerante, e por falta de tolerância é que nós destruímos a nossa vida, o relacionamento familiar, o relacionamento de amizade, o relacionamento fraternal, pela nossa intolerância. Ela é compreensível. Por nossa falta de compreensão com o nosso próximo, pela nossa incapacidade de aceitar cada um como é, nós deixamos de ser caridosos. Então, precisamos nos dedicar a fundo, com garra, para estudar efetivamente o que é a caridade, porque se é o frontispício para a nossa salvação, como é que nós não vamos nos dedicar a compreendê-la? E se nós não nos dedicar a compreender a caridade, não tem como nós colocá-la em prática. Assimilar os seus princípios, introjetá-los para dentro de nós, para que ela possa governar as nossas atitudes. A paciência é um dos elementos da caridade, e muito pouco nós temos. Se nós conseguimos achar um boliche aí que vende paciência, ia dar uma fila de 10 quilômetros, porque é o que mais a gente precisa. E nem os botecos, nem o supermercado não vendem esse elemento. Nós precisamos construir dentro de nós. Então, trabalhar para que possamos seguir rumo a Deus, nosso Pai. Então, quando a ciência nos diz que nós, os maiores cientistas da face da Terra, não utilizam sequer 10% da capacidade intelectual, é hora de nós desconfiar que tem muito mais para nós aprender. Espíritos, como nos ensina a doutrina espírita, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, estamos dando os primeiros passos na escada evolutiva. Galgar esses degraus exige de nós pensar. Temos que pensar.
e colocar objetivos em nossa vida. Não nos entregar, nos tornando escravo da materialidade, usar a materialidade sim, mas para a nossa evolução. 1 quilo de feijão é matéria. Agora, se nós pegarmos e colocarmos na mão de um necessitado, é caridade, é espiritual, é evolução. Uma conta bancária recheada é matéria e é importante. Porque uma das maiores provas que a sabedoria do universo coloca para a humanidade terrestre é a prova da riqueza. Porque a gente se agarra e quer cada vez mais. Agora, se aquela conta bancária for sendo utilizada para levar o remédio ao necessitado, a comida ao pobre, levar um pouquinho de alento de roupa para alguém, se torna espiritualidade, porque a matéria vai estar sendo utilizado a bem da humanidade. Faça a teu próximo o que queres que faça a ti mesmo, disse o doutor da lei. E Jesus disse, vai, faze isto e será salvo. Faz muito bem. Então nós temos que agradecer essa abençoada doutrina dos Espíritos, que tanto nos auxilia. E como diz o final do item 10 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta é uma das ferramentas que muito nos auxilia, chamada doutrina espírita. Temos que ser gratos a Deus pela doutrina espírita? Não! Porque somente ela salva a humanidade. Mas porque ela, da forma como nos esclarece de uma forma tão clara, tão límpida, tão cristalina, nos dá as condições de crescer e de evoluir. Então nós precisamos abraçar a causa da humanidade, que é a nossa própria causa. Crescer sozinho é objetivo do egoísmo. Enquanto este estiver instalado muito forte dentro de mim, a caridade não se estabelece. E fora da caridade não há salvação. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da cidade de Cruz Alta, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, fundado 4 anos antes do que ser fundado o Centro Espírita de Panambi, 1985, recebam a nossa gratidão por nós estarmos juntos na noite de hoje e a súplica ao Senhor do Universo, ao grande arquiteto do Universo, a Deus nosso Pai, que possa abençoar e iluminar a cada um de nós na noite de hoje e sempre. Muito obrigado. Então, como o Raul, ou do coração o Raulzinho, nos pediu que fizéssemos a prece, nós convidamos a todos nossos irmãos, nossas irmãs, para juntos fazer a prece de encerramento dos trabalhos. Elevemos juntos o nosso pensamento à causa primária do universo, a Deus nosso Pai. Senhor, somos gratos a vós, Pai amado, pela oportunidade de nossa reencarnação. Agradecemos a vós, Senhor, pela escola do mundo. Agradecemos a vós por essa doutrina abençoada que nos dá diretriz segura para nos aproximar de vós, Senhor. Vos suplicamos,
Perdoa os nossos erros e as nossas ofensas, convosco e perante as suas leis e perante o nosso próximo, Senhor. E vos pedimos, dai-nos a força de promover a transformação moral dentro de nós, Senhor. E que assim possamos nos aproximar cada vez mais de vós, Senhor. Ajuda-nos, dai-nos a claridade mental para discernir o certo do errado. Dai-nos a força necessária para seguir o bom caminho, visualizando este, Senhor. Pai amado, iluminai esta casa de orações. Abençoa, Senhor, a todos os amigos espirituais que aqui se dedicam ao bem e ao amor. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores da casa. E neste momento, vos pedimos, Pai amado, por todos os presentes que aqui estamos, por todos os encarnados, Senhor, por todos os desencarnados. Suplicamos, Senhor, que a sua luz possa inundar a cada um de nós que aqui estamos. Que a sua luz possa inundar também o nosso lar, Senhor. Que ela possa envolver e amparar a todos os nossos familiares, a cada um deles em particular, onde quer que estejam. Abençoa, Pai amado, os dias de nossa existência. Dai-nos a força para enfrentar os embates de cada dia e o amor para poder amparar o nosso próximo mais próximos. Guia nossos passos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.